estamos celebrando Pentecostes, isso é importante para a gente, e é um grande momento para nós também estarmos celebrando o domingo de Pentecostes, exaltando o nome do nosso Deus. Atos capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distintas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Nós estamos falando sobre uma série de sermões enfrentando obstáculos. E sempre a gente acha que os obstáculos, na maioria das vezes, vêm de forma externa. Mas hoje eu queria falar de alguns obstáculos que atuam na minha vida e na sua vida de uma forma interna. Como eu disse no início, nós estamos domingo de Pentecostes. E é legal aqui na Suíça, porque nós temos domingo de Pentecostes, segunda-feira que é feriado de Pentecostes. É um país abençoado, um momento gostoso mesmo, né? Mas muitas pessoas, como muitas das nossos irmãos e irmãs estão viajando, tudo bem, é bom viajar, mas não tornemos o domingo de Pentecostes somente mais um feriado. Mas entendamos que é um grande momento para nós, como igreja, como corpo de Cristo Jesus. E é interessante esse momento na vida da história da igreja, porque o domingo de Pentecostes vem marcar o nascimento do que nós somos hoje, como igreja, assembleia, corpo de Cristo, que se reúne em lugares para adorar, para levantarmos as nossas mãos e engrandecermos ao nome do nosso Deus. A partir desse momento, nós começamos a entender o que é ser igreja, a partir do Pentecostes. Mas aqui no Pentecostes eu queria falar essa noite sobre também uma coisa importante, paradoxos. Um paradoxo, às vezes é pensado que um paradoxo é uma coisa que contradiz. O que é um paradoxo? Uma coisa que contradiz, que é oposta. Não, isso é o contrário. Um paradoxo é alguma coisa que algumas pessoas têm como sendo uma verdade, e aí, de repente, você percebe que aquilo não é a verdade. O paradoxo vem mostrar uma outra visão do que realmente é verdade. E eu queria falar sobre 3 pontos que esse texto nos chama a atenção. São paradoxos que vão construindo também a nossa fé, a nossa maneira de visualizarmos o ser igreja. Na verdade, eu e você, nós não vamos à igreja para adorar. Nós vamos ao templo para adorar. Eu e você estamos no templo essa noite para adorar ao nome do Senhor. Mas eu e você somos a igreja do Senhor. Aonde você estiver, aonde eu estiver, onde nós estivermos, ali está a igreja do Senhor.
Então, se você estiver trabalhando, você é a igreja do Senhor trabalhando naquele local. Se você estiver estudando, você é a igreja do Senhor estudando naquele lugar. Se você estiver fazendo suas compras, você é a igreja do Senhor fazendo compras naquele lugar. Aonde nós estivermos, nós somos a igreja do Senhor. E é interessante esse texto porque ele vem mostrar para nós que a igreja não é um templo. Normalmente é criado esse paradoxo, essa visão de que a igreja é o templo. Não, eu e você somos a igreja. Interessante, Jesus falando sobre paradoxos, em Mateus capítulo 10, ele diz: quem perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Naquele contexto, as pessoas pensam, perdeu a vida dele e acabou-se. Ele diz, não, se quem perder a sua vida por minha causa, pelo Evangelho, por Jesus Cristo, você não está perdendo, você está ganhando. Você está encontrando a vida e a vida eterna. Porque ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Assim a gente começa a entender o que é um paradoxo, e mostrar para as pessoas que de repente já estão indo numa direção que não é a verdade, que não é o lugar correto, que não é o verdadeiro conceito. Então se cria um novo paradoxo. O paradoxo vem ensinar para mim e para você que nós precisamos mudar algumas vezes o rumo ao qual nós estamos indo, aquilo que nós pensamos ser uma verdade. E a primeira coisa que esse texto nos chama a atenção, logo no versículo 1, diz aqui, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. O que era Pentecostes para o judeu naquele momento? Nós vimos aqui que haviam mais de 30 nações reunidas nesse momento para celebrar o Pentecostes. O Pentecostes é um lugar, é um momento histórico para o judeu. O judeu tem 3 grandes festas, tem mais, mas as principais, né, são 3. Né? A Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, muitas pessoas vão até Israel para celebrar a festa dos tabernáculos e estarem ali presentes. É uma coisa de estar junto com a igreja do Senhor. E o Pentecostes, para o judeu, é um momento histórico a ser celebrado. O Pentecostes nasce dentro de um contexto agrário, um contexto da agricultura. Então, as pessoas criavam esse momento para a primeira colheita, seria a festa das primícias. Eu levar a minha primícia, eu levar o meu primeiro fruto, eu levar a primeira colheita, eu escolher o melhor fruto, aquilo que veio de melhor da minha colheita, para agradecer a Deus, para engrandecer a Deus, para adorar ao Senhor. E muitos levavam literalmente o fruto até o templo e ali deixavam no templo um gesto de gratidão. Deus tem me abençoado, Deus tem me fortalecido. Principalmente quando nós estamos falando nesse contexto histórico do nascimento da festa do Pentecostes, que muitos acreditavam que Baal, que era o deus dos filisteus, é quem dava a prosperidade. Então, muita gente sacrificava animais, sacrificava filhos para Baal, para que tivesse prosperidade financeira, para que Baal desse chuva, desse fertilidade à terra, então a terra ia produzir frutos bons, de qualidade, e eles iam ser prósperos. Fica aqui a dica, né, que muita gente de repente está pensando que está sacrificando para Deus, de repente está sacrificando a um Baal moderno, né? Tá? Você tem que dar isso, você tem que dar aquilo. Cuidado que de repente a pessoa está indo para um templo, pensando que está indo para a igreja, adorar ao Senhor, e está adorando de repente Baal, né? Cuidado porque tem os Baais modernos. Mas aqui cria-se um paradoxo importante. Nós temos aquele conceito de Pentecostes como sendo somente uma festa histórica, e não é. Na verdade, a raiz do Pentecostes é uma ação de graças. Agradecer ao Senhor. Agradecer a Deus pelos bons frutos. Agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele tem dado a mim e a você. Nós temos hoje, no século XXI, uma visão muito negativista. E a gente, quando pensa sobre
aquilo que a gente vivencia, normalmente nós trazemos à memória aquilo que é dolorido, aquilo que está ruim, aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não consegui, aquilo que eu não estou sendo bem-sucedido. E nos esquecemos daquilo que Deus nos deu, das bênçãos que recebemos, das vitórias que nós já conquistamos, das pequenas coisas, se a gente pode dizer assim, né? Se tem pequenas e grandes coisas, porque não há tamanho de milagre, né? Não há milagrinho e milagrão, né? Sempre é milagre, né? E Deus tem trabalhado comigo e você e tem abençoado. E quando a gente começa a entender, então, a raiz do Pentecostes, começa a entender que eu devo agradecer pelas pequenas coisas que Deus tem nos dado. Pelas pequenas vitórias que, de repente, aos meus olhos, eu acho que é uma pequena vitória. Às vezes até tenho vergonha de dizer isso para as pessoas, né, que eu recebi, que eu ganhei, que eu conquistei essa vitória. E Deus está querendo trabalhar comigo e com você. O nosso testemunho, a nossa alegria de estar compartilhando, o nosso prazer de estarmos juntos. Quando nós agradecemos as pequenas vitórias, as pequenas coisas, nós estamos agradecendo a Deus. E nós estamos dizendo, eu sou falho. Eu necessito da graça de Deus todos os dias. Eu e você estamos aqui essa noite pela graça de Deus. E eu creio que essa noite nós poderíamos, se fôssemos abrir para testemunhos, nós teríamos muitos testemunhos para dar, que realmente a gente poderia dizer assim, se não fosse a mão de Deus, eu não teria chegado aqui essa noite. Eu não tinha conquistado essa vitória. Mas a sociedade quer sempre nos massacrar, dizer que você não tem, você não pode, você não vai conquistar, você é incompetente, você é incapaz. Mentira. Mentira. Porque você é especial. Você é único. Nós temos hoje 6 bilhões de pessoas no mundo. Nenhum é igual ao outro. Se nós contarmos quantas pessoas já nasceram e já morreram, nenhum foi igual ao outro. E eu não sou igual aos meus antepassados. Então Deus tem uma ação única na minha vida e na sua vida. E eu entendo que Ele tem um projeto para mim e para você, que é único em Cristo Jesus. Portanto, começa aqui a mudar a perspectiva do que é o Pentecostes. Pentecostes é agradecer. Agradecermos a Deus. E criarmos essa visão de agradecermos a Deus pelas pequenas coisas que nós recebemos, para que sim, possamos conquistar as grandes coisas. Sermos gratos a Deus em todo momento. Mas há um segundo paradoxo aqui interessante. Versículo 2, ele diz assim, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Aqui é uma visão que sempre é colocada no Pentecostes como se fosse algo já esperado. Como se Pentecostes fosse uma coisa que fosse a consecução da Páscoa. Então houve a Páscoa e 50 dias depois o Pentecostes e aí então nascia a igreja. É lógico que estava sendo aguardado, porque foi a ordem dada por Jesus no dia da Ascensão. A gente celebrou isso semana passada, né? No dia da Ascensão, que Jesus falou, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E havia a profecia de Joel que ele derramaria do seu Espírito, do Espírito Santo, sobre toda a carne, sobre jovens, sobre idosos, sobre crianças, sobre homens, sobre mulheres, sobre pessoas livres, sobre pessoas escravas. Na época havia escravos, né? E Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É lógico que tudo isso estava sendo esperado, mas quando?
quando não sabemos. E Pentecostes, então, vem nos mostrar que o mover do Espírito Santo é incontrolável, mas, ao mesmo tempo, ele é conduzido. Eu não posso botar uma placa na frente da igreja, um banner, né? Hoje será o dia, o culto do derramamento do Espírito Santo. Não dá para fazer isso. Mas ele vai acontecendo na nossa caminhada, na nossa história, e nós vamos sendo tomados, né, do de repente. E vem o de repente de Deus na nossa vida, vem o de repente de Deus na nossa história, vem o de repente de Deus transformando o meu e o seu dia a dia, e é a ação de Deus que de repente nos surpreende, de repente ela transforma, e a gente começa a ver que de repente era uma parede, não tinha saída, não tinha solução, mas de repente abriu-se uma porta, e você, mas não tinha uma porta aqui, e é o de repente de Deus. Ao mesmo tempo que o texto nos diz que eles ficaram surpresos, e eles falam assim, mas não são todos galileus que estão falando? Não são todos pescadores que estão falando? E como nós estamos ouvindo eles falarem na nossa própria voz, na nossa própria língua materna? Aí nós estamos vendo aqui a tecla SAP, né? Foi a tradução simultânea. O grande momento dos tradutores, né? Quem está trabalhando hoje aí com tradução espanhol, francês, né? Então foi justamente isso. Começou ao mesmo tempo, um falava numa língua e os outros começavam a ouvir a mesma fala, a mesma coisa que estava sendo falada numa língua, sendo traduzido simultaneamente em outras línguas, para que todos tivessem conhecimento daquilo que Deus estava fazendo naquele momento. Pedro se levanta para começar a pregar, para dar uma palavra de transformação, e ao mesmo tempo os outros estão ali, começam a falar, cada um na sua própria língua. Os que vieram de Creta, falavam só o grego, começam a ouvir em grego. Os que vieram, de repente, de Roma, só entendiam o latim, começam a ouvir no próprio latim. Os que vieram da Espanha, os que vieram de lugares distintos, e começam a ouvir cada um na sua própria língua. É o de repente de Deus que não pode ser controlado, mas ao mesmo tempo é controlado pelo Espírito Santo, porque o Espírito sabe muito bem o que ele está fazendo, sabe muito bem o objetivo que ele quer alcançar, sabe muito bem como estar articulando esse processo. Ele não explicou para os pescadores, para os galileus, olha, agora vai ser o seguinte, quando Pedro começar a falar, você começa a traduzir, e você vai falar, ó, seu casal vai falar em latim, Dona Nilza vai falar em grego, né, e cada um vai começar a falar numa língua para que as pessoas comecem a entender. Não foi combinado, não foi uma coisa organizada humanamente falando, mas o Espírito Santo é organizado. E a ação do Espírito Santo na nossa vida vem trazer ordem, vem trazer mudança, vem trazer transformação na nossa história, na nossa vida particular, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional. O Espírito Santo é organizado. Algumas coisas não estão claras para mim e para você. Imagino, naquele momento, os pescadores começaram a falar em latim, né? E eles falaram, meu Deus, eu não sabia que eu falava latim, olha só como eu falo bonito, eu falo latim, né? E aquela coisa presente, de repente a própria pessoa começa a falar em línguas, e aí está havendo uma transformação, mas ao mesmo tempo eles começam a perceber que esse fenômeno tinha um objetivo: alcançar essas nações que vieram à festa do Pentecostes para ouvir essa mensagem de transformação. E quando essas pessoas saíram dessa festa, dessa festividade, que era por uma semana, quando elas retornam então para o seu país de origem, elas retornam para onde eles tinham a sua família, os seus familiares, os seus amigos, eles vão levar essa mensagem com eles na bagagem. Eles vão levantar essa boa nova, vão levar isso com eles na sua bagagem. E vão contar para essas pessoas, olha, nós fomos a Israel, nós fomos a Jerusalém e nós ouvimos essa mensagem. Então, ao mesmo tempo, trazendo isso um pouco para o nosso contexto, a gente começa a perceber que tem coisas que a gente não vai controlar,
Mas deixa que o Espírito Santo controla. Deixa que Deus transforma. Permita que aquilo que eu não posso, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não tenho capacidade, permita-se dizer: Deus, eu não tenho condições de controlar isso. Controla por mim. Conduz por mim. Me dá uma luz, me dá uma orientação de como eu tenho que fazer daqui por diante, como eu tenho que falar daqui por diante, como que eu tenho que me portar profissionalmente daqui por diante. Me dá uma orientação, Espírito Santo, para que eu possa caminhar corretamente, para que eu possa ser realmente esse instrumento de Deus para louvar o nome do Senhor. E entender que Deus, soberanamente, Ele está no controle de todas as coisas. Existem coisas que são surpresas para mim. Pense no seu peito e diz assim: para mim. Mas para Deus não, porque Deus é onisciente. Deus é onisciente. E há um terceiro paradigma aqui que eu gostaria de trabalhar com vocês essa noite. Quando nós olhamos para Pentecostes, nós sempre celebramos o nascimento da igreja. E a gente pode começar a pensar que é o começo. Mas Pentecostes significa tanto o fim como o começo. Pentecostes vem significar, nesse momento, o fim de uma história que Israel vivenciou na lei. A lei termina em Pentecostes. Até o Pentecostes, tudo era organizado pela lei judaica. Até o Pentecostes, o Espírito Santo era dado sobre uma pessoa, um profeta, e o profeta falava com todo o povo. Até o Pentecostes, o Espírito Santo era dado a uma pessoa, para que ela falasse em nome de Deus. No Pentecostes, isso muda. É quebrada a barreira. E a partir do Pentecostes, profetizado por Joel, será derramado o seu Espírito sobre toda a carne. Não há mais diferenças. Todos nós somos, na verdade, pentecostais. Todos nós viemos desse Pentecostes. E Deus começa então a dar dons diferentes a cada um de nós. Mas todos nós somos o corpo de Cristo Jesus. Todos nós somos participantes dessa mesma ação e dessa mesma visão. Então o Pentecostes vem significar o fim da velha lei. O fim da lei que foi escrita em tábuas, como os 10 mandamentos. Mas não o fim da lei. O fim da velha lei. Agora vivemos um outro tempo, debaixo da lei, debaixo da graça de Deus. Pela graça, eu e você somos salvos e salvas em Cristo Jesus, e é instaurado um novo momento. Mas nesse instaurar de um novo momento, não é somente um começo. Pentecostes não significa somente começo. O começo de uma nova era, o começo de uma nova visão, o começo de uma nova dispensação da igreja, o começo em que agora sim o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne e todos podem ter o acesso direto a Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo. E agora eu e você podemos entrar no Santo dos Santos e entrarmos na presença de Deus. E quando nós oramos, Deus nos escuta. Eu não preciso ir ao sacerdote para o sacerdote interceder por mim, né? Não precisa fazer uma burocracia. Eu vou a fulano, para fulano falar com Beltrano, para Beltrano falar com Ciclano, para Ciclano falou com o primo do tio não sei quem, para chegar em Deus, para depois... Não, eu vou diretamente a Deus. Mas o Pentecostes, ao mesmo tempo que significa para mim e para você o começo da igreja, é o fim. É o fim dos dias, é o fim desse tempo, é o fim de uma história. O versículo 17 do capítulo 2 diz assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Ao mesmo tempo que estamos falando de começo, de uma nova visão, de um novo momento na história da igreja, ele está dizendo que acontecerá nos últimos dias. Ou seja, está dizendo para mim que nós estamos no fim dos tempos, no fim dos dias. Desde o momento do Pentecostes, há 2000 anos atrás, a ampulheta, a areia da ampulheta, começou a cair areia. E o tempo está terminando. E vai chegar um momento que acabou o tempo da graça, acabou o tempo em que será derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, e aí será o tempo que vai vir a tribulação. E para acontecer a tribulação, para que o anticristo se levante, para que o falso profeta comece a governar e mudar a história mundial, a igreja será arrebatada. Então, se no Pentecostes nós celebramos que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, o fim desses dias é o arrebatamento, em que o Espírito Santo é retirado da terra, para que Satanás, para que o falso profeta, para que o anticristo possa governar sobre a história da igreja. E diz a palavra que aqueles que ficarem rangerão os dentes, e o mais corajoso terá medo. E começa então o fim dos dias. E tecnicamente seriam 7 anos de tribulação, onde o anticristo governaria. Mas a igreja já não estaria mais. Portanto, o Pentecostes vem quebrar um paradoxo importante que a gente às vezes esquece. Pentecostes significa fim dos dias. Não somente fim da lei, e começo do tempo da graça, começo do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, mas também está sinalizando, olha, o tempo está terminando. O tempo está chegando no fim. Se converta, se volte para Jesus. Deixe que Jesus trabalhe a sua vida. Permita que o Espírito Santo governe a sua vida, porque o tempo está acabando. E quando acabar, é o anticristo que vai governar. Falando sobre esse aspecto, nós começamos a entender que Deus quer trabalhar comigo e com você e transformar a nossa vida, para que eu e você não estejamos aprisionados a uma rotina diária de viver para trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as faturas. Minha vida não se resume a isso, nem a sua. Deus tem um propósito na sua vida. Ele tem algo a terminar através das suas mãos, através de você. E a gente começa a perceber então que o tempo está acabando. Várias pessoas têm profetizado que o anticristo já está vivo, que não falta muito tempo. Os satanistas já estão marcando data. Toda a gente sabe que todas as vezes que eles marcam data, dá errado, né? A gente sabe disso. Mas é sempre um alerta para nós. Quando alguém está marcando data que vai começar o governo do anticristo, é um alerta para a gente. Opa! Porque senão eu vou me prender somente a uma rotina diária. E vou achar que a minha vida se resume somente a trabalhar e pagar fatura. Quando não é. Deus deu a mim e a você uma profissão. Deus deu a mim e a você uma capacidade para nós trabalharmos, prosperarmos e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas a nossa vida não se resume a isso. Pelo contrário, Pentecostes vem dizer para mim e para você que o projeto vai continuar. E quando chegar o tempo do final,
ou aqueles que já morreram em Cristo Jesus, ou nós que estamos vivos, seremos arrebatados diante de Deus e nos ares nos encontraremos com o Senhor. E eu não acho que eu vou para o céu para tocar harpinha junto com o anjo. Já tem gente para show lá, tocando harpa, né? Não precisa do meu... Aliás, eu não tenho nem esse talento, né? Só o Isaías que tem esse talento. Eu vou chegar e vou ficar assistindo, né? Deus vai usar o seu talento para a obra dele. Enquanto ocorrer aqui na terra a tribulação, o anticristo vai governar e vai trazer choro e ranger de dentes. Quando terminar o tempo da tribulação, virá a igreja com o Senhor Jesus para governar por 1000 anos. E eu e você, como igreja do Senhor, vamos governar nessa terra por 1000 anos. E aí o seu talento, aquilo que Deus deu a você como capacidade, você vai mostrar para aqueles que não têm, aquilo que não têm a Jesus, que não tiveram essa visão, vão dizer, olha, é possível ser cristão e ser um cientista, ser cristão e ser um político. Amém? É difícil, mas é possível, milagres acontecem, né? E vai haver mudança. E haverá o reino do milênio do Senhor Jesus sobre essa terra, mostrando que é possível fazer diferença, amando, querendo o bem do próximo, sem querer derrubar ninguém, sem querer puxar o tapete de ninguém, sem querer menosprezar a ninguém, sem querer diminuir a ninguém, mas todos coesos. Isso só é possível através da ação do Espírito Santo e do governo de Cristo Jesus. Então nós viremos mudados. Diz a ciência que o homem mais inteligente, que era Einstein, usou 5% da sua capacidade intelectual. Imagine eu e você voltando com 100%. Não com 5%, mas com 100%. E governarmos essa terra, demonstrando que é possível sim. Porque Deus deu a você capacidade. Deu a mim capacidade para fazermos diferença aonde nós estamos. Por isso eu acredito que nós somos sal nessa terra. Sermos sal na terra é mostrar que é possível fazer diferença. Portanto, para mim, Pentecostes vem mostrar para mim e para você essa dimensão escatológica, de que a volta do Senhor Jesus é iminente. Dizer para mim e para você que haverá o momento da tribulação, eu e você não vamos passar, seremos arrebatados, haverá o arrebatamento. Mas Deus tem um projeto em tudo isso. Aquilo que para mim e para você é incontrolável, para Deus não é. Deus está no controle da história de todas as coisas. Essa semana, se vocês perceberam nos noticiários, o quanto a Palestina tem gritado e criado conflito. Por quê? Porque Estados Unidos colocou a sua embaixada em Jerusalém e reconhece Jerusalém como capital de Israel. Muitos estão gritando, mas isso está somente se cumprindo aquilo que já foi profetizado, aquilo que já foi dito no passado. Nós estamos vendo a história bíblica se cumprir na frente de cada um de nós. A história está se cumprindo diante dos nossos olhos. Deus está dizendo para mim e para você, você está participando de um tempo especial da história da igreja. Você é essa igreja. Você é a igreja, corpo de Cristo. E eu quero usar a você como igreja, corpo de Cristo, para fazer diferença.
Aí eu começo a ter sentido de que a profissão que eu estou tendo, ela vai dar continuidade. Nós precisamos, em todos os âmbitos da vida profissional, nós precisamos de profissionais cristãos, profissionais homens e mulheres de Deus. Está faltando gente que realmente viva a verdade. Muito se fala hoje sobre ética. Nunca se falou tanto sobre ética. Mas a maioria das pessoas que falam sobre ética hoje não sabem o que é ética. Critica o governo que está fazendo uma série de coisas, mas quando você pergunta para ele, você quer com nota ou sem nota fiscal? Né, seu Carlos? E aí já faltou ética, né? Eu tenho que fazer tudo com a ordem da lei, né? Pagar os impostos e, né, o questionamento se o imposto é correto ou não, já questionaram Jesus, né? Nós devemos pagar o imposto a César, e Jesus fala o quê? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu creio que nós somos a última geração. E que em breve nós veremos esse momento se cumprir. Não dá para marcar tempo, não dá para marcar data, mas eu creio que está faltando pouco tempo. E nós temos que ter consciência disso. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor esfriaria. E as pessoas acusam muito e amam pouco, abraçam pouco, se ajudam um pouco, se auxiliam um pouco. Tem mais gente para atrapalhar e derrubar do que tentar ajudar e levantar você e erguer novamente. E eu vejo que aí está uma ação de Deus para que eu e você compreendamos que a cada ano que nós celebramos o Pentecostes, não é para celebrar isso apenas como um momento histórico, mas primeiro agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus deu a mim e a você. Temos passado por lutas, não estou aqui isentando nenhuma questão aqui, nós temos problemas, nós temos dificuldades, e essas dificuldades são reais. Mas em meio às dificuldades, Deus tem nos abençoado. E é motivo de agradecermos a Deus, sermos gratos a Deus pelas pequenas coisas que Deus tem nos dado, e pelas grandes também. Também entendermos que nesse processo, Deus está conduzindo toda a história. Aquilo que eu acho que não está sendo controlado, aquilo que não está sendo conduzido, a história está a serviço de Deus. Muita coisa que acontece comigo e com você, a gente não entende naquele momento. Mas lá na frente, a gente vai entender. E vai perceber que Deus estava operando em meio às nossas dores. Não foi Deus que plantou a dor, que plantou a dificuldade para mim e para você. As circunstâncias são adversas. E elas vêm tentando nos derrubar. Mas se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. E Deus está dizendo, sou eu quem conduzo a história. Sou eu quem vou conduzir você, mesmo quando a história está contra você. A visão de José do Egito, né? Eu sei que bem tentaram o mal contra mim, né? Mas Deus transformou o mal em bem. Gênesis 50, 20. Deus está transformando o mal que as pessoas estão intentando muitas vezes contra nós em bem, em bênção. Transformando porque Deus te ama. Deus é contigo. Deus tem um propósito na sua vida. Não deixe nunca dizerem para você que você não tem propósito, que você não tem valor, que a sua vida não tem significado. Sua vida tem significado. Você é importante para Deus. E Deus quer usar as suas mãos para fazer diferença, para transformar a história.
Mas, acima de tudo, não esqueçamos o paradoxo escatológico. O tempo está acabando. Nós vivemos o fim dos dias. E quando eu começo a entender que eu vivo o fim dos dias, eu começo a entender, né, que a minha profissão vai ser usada no corpo de Cristo, na igreja, para edificar e para abençoar. Eu não sei como é que vai ser pastor, né? Porque eu acho que o pastor a gente vai ficar desempregado, né? Não sei. Eu corro um sério risco de ficar desempregado. Mas as outras profissões, vai precisar de carpinteiro, vai precisar de pedreiro, vai precisar de contador, vai precisar de administrador, vai precisar de gente que tenha uma visão de louvor, de música, uma visão administrativa, pedagógica. Vai precisar de pessoas edificadas que tenham os 100%, não mais apenas os 4%, 5%, né? Mas os 100% aberto, liberado para edificar, para abençoar, para fazer a diferença, para ser sal da terra. Deus quer transformar a história. E Ele está usando o panorama, o contexto político, um contexto econômico que está se passando sobre toda a terra para transformar a história. E aí a gente começa a entender que a minha vida e a sua vida não se resume a apenas levantar, trabalhar e pagar as faturas. Deus tem um propósito para mim e para você. E você faz parte do grande propósito de Deus para mudar a história. Eu queria terminar com uma citação de John Stott. John Stott é um grande teólogo metodista que teve uma visão muito especial. Quando a gente faz teologia, viu, Isaías? Tem assim uma brincadeira. Você está fazendo teologia para ser teólogo ou para ser pastor, né? Que dizem que é impossível ser pastor e teólogo ao mesmo tempo, né? Ou você vai ser teólogo, você vai ser o teórico, né? E você vai ter dificuldade de trabalhar com a comunidade, de falar igualmente com as pessoas, né? Vai ficar muito erudito, né? Muito filosófico. Ou você vai ser pastor, né? Uma pessoa assim, nível médio, né? Wesley era teólogo e era pastor. John Stott era teólogo e era pastor. Eu acredito que quanto mais nós aprendemos e estudamos, mais nós temos para dar, mais Deus pode usar a mim e a você, em qualquer profissão que seja. Se for ser dentista, ele precisa todo dia se atualizar, porque senão ele vai continuar arrancando o dente no buticão, né? E já tem uma série de tecnologias novas, né? Vai querer amarrar o dente do camarada e fechar a porta para arrancar o dente, né? Deus tem um projeto para mim e para você, para mudar a história. E não importa os anos que eu e você temos, ou a experiência que nós tenhamos tido, Deus sempre tem mais para mim e para você. E Ele quer usar a minha bagagem, a sua bagagem, a minha história, a sua história, a minha experiência, a sua experiência, para transformar e fazer a diferença. John Stott diz o seguinte: o Pentecostes é um evento único e irrepetível, como foi o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Mas os seus efeitos são permanentes. Assim como o nascimento, a morte de Cristo Jesus continua trazendo efeitos permanentes para mim e para você hoje, no século XXI. O Pentecostes continua trazendo mudanças para mim e para você hoje, no século XXI. Mas não esqueçamos que Deus está conduzindo a história. E Ele quer completar essa história usando a mim, a você, a cada um de nós, para fazermos diferença. Quero convidar você a ter um momento de oração. Convidar você para termos um momento de oração, colocarmos diante de Deus.